Bem-vindos a mais um Força Tarefa, aquele programa no qual eu, vocês aí, o Kepão, a gente bate um papo toda segunda-feira com um convidado diferente. Lembrando que hoje vai ser a última vez antes do break. A gente fica 2 semanas. Hã? Fala Não, antes do break. A gente vai ficar 2 semanas lá no Canadá e aí por isso não teremos o programa. Então, boa tarde, Kepão. Tranquilo? Salve, Guizão. Salve, galera. Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí esse comecinho de programa. E a gente tá aqui um pouquinho antes do Invitational e vai ter uma pausa, pelo menos aí, na próxima semana que vai ocorrer as competições. E acho que na outra a gente também não vai estar aqui. Então são 2 semanas de folga, então não chore, por favor. Mas a gente vai estar de volta aí já no meio do mês de fevereiro. Então boa tarde. Hoje queria chamar o nosso convidado. Ele é o Drunks, destaque da rodada de ontem. Matou demais, jogou demais. Fala, Drunks. Boa tarde. Tudo bem com você, cara? Opa, beleza, Guizão, Cap, tamo junto aí, rapaziada. Prazer estar com vocês agora, hein, mano. Para começar então, Drunks, falando pra galera, para te conhecer um pouco mais, seu nome, sua idade, de onde você veio e principalmente como que você entrou nesse meio para chegar a ser hoje em dia um jogador profissional de Rainbow Six pela INTZ. Então, meu nome é João, tenho 21 anos. E, pô, eu comecei no console jogando FIFA. Eu só jogava futebol. E aí, tipo, quando eu mudei de escola, assim, eu conheci uns moleques, uma rapaziada nova e tal, que era muito fissurada, tipo, na época em YouTube e jogar muito FPS. Tipo, e eu sempre fui ruim, tá ligado? Nunca quis jogar. Eu só era o cara do Fifinha, sabe? Que chegava pra jogar com a rapaziada, Fifinha, tamo junto. De resto eu sou ruim, mano, não jogo. E aí, tipo, quando eu mudei de escola, eu conheci uma rapaziada nova que, tipo, era muito focada nisso, de ficar assistindo vídeo, jogar muito FPS, muito BF, eles jogavam juntos, né? Tem aquele modo tipo, Squad, acho, não sei, Domination, na verdade. Domination. Você joga junto e tal, eles jogavam bastante. E eu nunca quis jogar porque eu era muito ruim, sabe? Nunca gostei de jogar, mano. E aí, eu, tipo, como eu mudei de escola, eu fui, tipo, pra entrosar um pouco os moleques, eu fui conhecer um pouco mais, tipo, eu nunca nem assistia YouTube e tal, na época, eu não curtia muito. E aí foi quando eu conheci o canal do Hayashi, do Zigueira e do Adolphs na época. O Hayashi e o Adolphs que jogavam COD, né, na época, e o Zigueira que jogava, tipo, BF COD. E foi assim que, tipo, eu fui conhecendo e meio que vendo, tipo, com o Zigueira mais, tipo, que tinha competitivo, de BF, o Adolphs que jogava COD. E aí eu fui conhecendo e fiquei interessado, mas, tipo, de começo, assim, de jogar, eu não curtia muito porque eu era muito ruim. Eu só morria, falei, pô, eu sou muito ruim nisso aqui, eu pego o Fifinha lá, eu ganho de todo mundo, pô, não vou jogar isso aqui não, mano. E aí, pô, eu fui assistindo mais vídeos do Zigueira, tipo, eu vi aqueles vídeos de BF, quando o BF quando tava na tona competitivo, tá ligado? Ele postava os vídeos de 5x5 lá completo no canal dele, tipo, nossa, eu curtia demais assistir, eu falei, pô, é muito da hora jogar, né? E aí, tipo, na época eu comprei um Xbox One, e aí eu comecei a jogar BF e tal, e, tipo, eu jogava competitivo, mas no console, né, mas não tem muito competitivo, é só pra dar uma brincar e tal. E aí, tipo, quando eu tava indo pra faculdade, eu resolvi, tipo, tinha lançado o Rainbow Six. E aí, tipo, tava indo pra faculdade, indo fazer direito. E aí eu resolvi vender meu console e comprar um PC. Mas só pra, tipo, jogar Rainbow Six no PC. Tipo, tava começando ainda, né, Rainbow Six. Tava, tipo, na primeira season, acho, ainda da Elite Six, um negócio assim. E aí, tipo, eu comprei só pra ver como é que era jogar no PC, que eu nunca tinha jogado e tal, e pra dar uma migrada de console, né, que eu tava meio saturado do Xbox já. E aí eu comecei a jogar no PC, tipo, curti pra caramba, tipo, demorei um pouco pra me acostumar, mas eu curti demais. E eu comecei a jogar, tipo, solto assim, aí do nada os caras me chamaram pra fazer parte de um time, e eu, tipo, e na época eu tava fazendo faculdade ainda, aí eu falei, não tem nada demais jogar e tal. Aí eu comecei a jogar, jogando um pouco, fui evoluindo, e sempre conciliando a faculdade, né? Eu joguei 2 semestres, tipo, conciliando, e, tipo, no terceiro, que, tipo, eu tava na Red Devil já, tipo, tava jogando a semifinal da Challenger, e, tipo, mano, eu ia pra faculdade morto, praticamente. Tinha dias que eu não dormia, eu dormia lá, tipo, chegava destruído, sabe? Tipo, eu tinha uma vida, tipo, ao contrário. Eu dormia, tipo, das 1 pra acordar às 7, aí eu treinava das 7 à meia-noite, aí, tipo, meio que ficava... Inverteu o dia e a noite. Eu ficava, tipo, aqui, acabava o treino, eu ficava jogando ranked, aí eu ia pra faculdade, voltava pra dormir, pra acordar pro treino, sabe? Era surreal. Aí, tipo, quando eu fui jogar uma semana antes da semifinal da Challenger, aquela que a gente subiu, né, que o Cap narrou, eu conversei com a minha mãe e tal, tentei explicar um pouco, minha mãe e meu pai
pra eles entenderem um pouco o que tava acontecendo, o que poderia acontecer, mas, tipo, era meio que um tiro no escuro, né? Tipo, trancar a faculdade por uma coisa que nem poderia acontecer, né? E aí eu conversei com eles, falei, mano, me dê essas 2 semanas, que era de jogar a semifinal, a final e o relegation, né, caso tudo der certo, pra me focar no game, que eu tenho certeza que vai dar bom. E aí minha mãe e meu pai confiaram em mim, eu tranquei a faculdade, 2 semanas depois eu tava na Pro League. O Drunks contou a história dele pra gente aí até ele chegar ali na Pro League, né? Depois você teve aí a experiência de jogar com... Depois virou Black Dragons, né, se não me engano? Sim. Aí depois você acabou saindo do time. Depois da saída, Drunks, como é que foi, assim, pra você? Como é que você se aproximou dos meninos da NTZ? Como é que foi? O que aconteceu nesse meio tempo que você ficou off aí do cenário? Tipo, a gente teve uma season na Black Dragons, assim, pra esquecer, né? A gente teve um meio split ali muito ruim. A gente, tipo, começou muito com, tipo, lá em cima, pô, batendo de frente com todos os times, praticamente, do cenário, e depois a gente só despencou, né? E aí, na volta do split, quando a gente teve a outra ascensão, só que, tipo, já era muito tarde pra gente conseguir recuperar. E aí a gente acabou sendo rebaixado, e aí, tipo, o time já não tava dessas coisas lá, tipo, até de amizade, tá? Não tava da hora o clima. E aí, tipo, eu sempre troquei uma ideia com o Dudes, jogava ranked, tipo, na época até o King, né, o Kingão que tá na Immortals hoje, pô, cara, gente boa pra caramba também, sempre troquei ideia com o King, com o Dudes, os moleque lá. Também, tipo, eu conheci o Intact e o Dricão na BGS também, eu conheci eles no ano passado também, troquei uma puta ideia e tal. E tipo, que mesmo a gente não tendo uma season muito boa na Black Dragon, você viu muito pra mim me destacar, né? Tipo, acho que eu, junto com o Rods e o Levi, a gente teve um destaque da hora, mesmo a gente sendo rebaixado. E aí a gente, tipo, acabou sendo rebaixado e tal. Eu meio que não sabia o que ia ser do meu futuro, porque o time, a gente não ia continuar mais junto, né? Já tinha isso certo lá. E aí, tipo, acho que eu fiquei tipo umas 2 semanas assim, meio em off, jogando umas ranks, sem saber o que ia ser do meu futuro. Quando aí, tipo, o Dudão e o Intact me chamaram, falaram que tinha interesse em mim e tal. E aí eu joguei uns treinos com eles, fiz uns testes, a rapaziada curtiu e aí deu bom. Mas e depois, quando você muda essa pegada, né, de 2 semanas para treino, para estou indo para uma gaming house, agora vou abandonar 100% a faculdade, vou ser jogador profissional de jogos eletrônicos. Como é que foi essa conversa e aceitação deles? Pô, foi muito estranho, na verdade, porque, tipo, eles nunca entenderam muito o que é esportes e tal. Eles sempre achavam que eu era... Tipo, eles entendiam que eu ficava gritando aqui no meu quarto, sabe? Jogando, às vezes você grita, você xinga, parece... Pô, meu filho tá maluco, né, mano? E aí, tipo, quando a gente classificou, mano, eu lembro que, tipo, quando acabou o jogo contra a Red Kennedy, né? A gente ganhou de 2-0 no último round que a gente ganhou o jogo que se classificou pra Pro League. Mano, eu lembro que eu comecei a gritar, tipo, todo mundo tá se gritando, pá. E, tipo, minha mãe chegou no quarto, tipo, ela meio que entendeu que só eu gritando, eu tinha conseguido chegar na Pro League. Pô, ela mesmo sem entender nada, tipo, o que tava acontecendo, ela chegou, me abraçou, pô, tô muito feliz que deu certo pra você e tal. E aí veio essa etapa, tipo, pô, mãe e pai, tipo, agora eu vou pra uma game house, eu vou sair de casa, tipo, eu nunca morei fora de casa, eu sempre viajei e tal, mas nunca pra sair, tipo, foi, tipo, 6 meses fora na primeira vez, né? E, tipo, pra eles entenderem foi bem difícil, hein? Tipo, eu fiquei quase um mês conversando com eles, tipo, explicando o que ia acontecer, mostrando vídeos, tipo, de outros times e tal, como é que funcionava, o que era Rainbow Six, pra eles entenderem. Tipo, minha mãe tinha um pouco o pé atrás, meu pai começou a ser mais flexível, assim, entendeu, tal. Aí eles viram o contrato, na época a gente ia pra BD, né? Eles até viram uns vídeos da Cherry, assim, tal. Aí eles, tá, vamos dar essa chance, volta de confiança em você, então pode ir, mano. O Lucas, o Capetinha, o Edilson aí. De onde vem o nome Drunks? Drunks, mano. Pior que eu dei uma furtada no nick, né, mano? Quando eu, tipo, comecei a acompanhar... Aí, é ele e o Sexy, então. Quando eu comecei a acompanhar mais BF, né, que eu, tipo, vi os vídeos do Zigueira, que, tipo, ele postava aquele vídeo, tipo, completo de treino dele, de campeonato, e eu comecei a acompanhar, tipo, era o Zigueira, né, tipo, o time do Zigueira era o Uranus, que tinha o Nesk, os moleques também tinham o time do Mavi, do Júlio, do Nesk também, do Nino, e aí, tipo, tinha um cara na Fnatic, que quando eles iam jogar o Mundial de BF, que chamava Drunks. E, mano, eu achava o cara muito bom, mano. E aí eu falei, pô, quando eu migrei, eu falei, vou usar meu nick aqui, pô. Foda-se. Por um acaso, seu nick era Hackzera, é isso? Era. Eu acho que tem alguém que te conhece que tá no chat que acabou denunciando, né?
No começo, quando eu migrei assim, era hackzera, depois virou hack. Eu falei, pô, é muito ruim esse nick, cara. Hack é legal. Era muito ruim, mano. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Aí eu botei Drunks e ficou, mano. E tem 3 perguntas muito parecidas aqui, né? Tanto do Liep, do Lucas e do Eulip. Mais ou menos de como é essa migração de console para PC e principalmente como se tornar um profissional. Tipo, uma dica agora, você que fez essa caminhada. Primeiro, como foi a adaptação? Qual a diferença você sentiu e qual facilidade você sentiu nessa adaptação de console para PC? E depois, como que foi para você no PC começar a competir e chegar nesse profissional? É Go For? É encontrar uma PT legalzinha para você tryhardar e querer aprender mais a fundo? Como é que funciona? Então, primeira adaptação, mano, nossa, eu sofri pra caramba. Tipo, o mouse eu peguei rápido, mas o teclado, nossa, eu tomava surra do teclado. Era muito botão pra apertar, era muita coisa pra mim, sabe? Pra quem via do console analógico. Eu digo que eu demorei, assim, tipo, umas 2 semanas jogando, tipo, no foco, sabe? Jogando rank de Castlevania, jogando TCS, pra pegar aquela movimentação básica, sabe? Do CS, eu joguei bastante também. E aí, tipo, eu tive sorte que na época, se eu não me engano, tipo, eu vi um post no Facebook, tipo, eu jogava razoavelmente bem, assim, e aí eu vi um post no Facebook de uns caras que estavam recrutando, falei, vai que dá bom, né, mano? E aí eu fui atrás, os caras, eu fiz um teste com os caras lá, eles curtiram e a gente começou a jogar. Tá, jogamos campeonatinho, jogamos outro, aí, tipo, meio que o time se desfez, e aí, tipo, tinha eu, mais 2 amigos, a gente meio que juntou com outro time que tinha na época, eu não lembro o nome agora. E aí a gente jogava um campeamador que tinha, eu só não vou lembrar o nome agora, mas era um campeamador, e que tinha até a transmissão do TAFES, não sei se você sabe o TAFES, que transmitia. Isso, ele transmitia isso, ele até me conhece desse campeamador. Ele transmitia. E aí, tipo, a gente meio que era um time de amigos que se conhecia na ranked, sabe? Tipo, foi juntando os amigos de um time daqui com um time de lá, a gente juntou um time de amigos e jogava ranked, jogava, tipo, campo amador, nem Go For a gente jogava, a gente não tinha muito saco, porque naquela época também, Go For, tipo, você pegava os times da Pro League, né? Go For era Major. Que valia, acho que 500 conto, pô, e aí você jogava a primeira partida do dia. Aí, tipo, você esperava o bracket sair e você caía na época contra, tipo, a própria NTZ, que era Mave, Júlio, né? Você falou, pô, pra que eu acordei cedo, tá ligado? Ficava puta já. E aí eu jogava, tipo, esse campo amador. E esse campo amador a gente jogou 2 edições. A gente jogou como AD. Era um time, tipo, era After Death. Só que era, tipo, era um timinho nosso ali só pra gente trollar, tá ligado? E aí a gente chegou as 2 vezes na final e a gente pegava a LDDM na final. E, tipo, sabe quando você chega, tipo, mesmo campo amador, tipo, você chega numa final, tipo, ninguém conhece você, todo mundo conhece o time adversário, tipo, a LDDM, na época os caras jogavam Challenger, acho, e tal. E aí a gente chegou nessa final, mano, as 2 a gente meteu o pau nos caras, mano, os caras nem entenderam o que era nós, tal, ganhamos dos caras. E aí na segunda vez que a gente ganhou deles, mano, o time dos caras acabou. E aí eles meio que misturaram com a gente, chamaram eu e mais uns 3 pra juntar o time e tal. Aí a gente falou, a gente só junta se for, tipo, basicamente o time todo, que é geral é amigo aqui e tal. Mesmo se os caras não jogar, eles vão ficar junto com nós. E aí a gente juntou os times, e aí a gente virou a DDM. E aí a gente foi jogar os Qualified Challenger, mano. E aí a gente jogou o primeiro, classificou. Aí na primeira, como eu falei, na primeira challenge acho que a gente ficou em terceiro. Aí na segunda a gente foi vice. E na terceira, que a gente já virou Red Devils, a gente virou campeão. Então, sobre o desempenho nos 2 campeonatos. E a minha pergunta fica: por que tanto em um, tão pouco em outro? É complicado, na Pro League a gente não encaixou de nenhum jeito. Mas, tipo, o que eu digo é que a gente teve o primeiro jogo que a gente jogou junto, foi no Base6 e foi contra a Liquid, né? Que a gente tomou um pau pra Liquid. 7-0. Never forget. Nunca esquecemos. E aí, depois desse jogo, tipo, a gente tava muito preparado pra esse jogo, tipo, os treinos estavam muito bem, tudo da hora, tipo, se a gente não fosse ganhar aquele jogo, a gente não imaginava que a gente tomou pau como a gente tomou, né? E aí, tipo, a gente resolveu, quando a gente voltou pra Game House, a gente, tipo, mano, o que aconteceu? Sabe quando você toma aquela surra e você, tipo, pô, por que você perdeu o jogo? Mano, não sei te dizer, sabe quando acontece isso? É, tipo, ninguém sabia dizer porque a gente tinha perdido o jogo daquele jeito, sabe? E aí a gente resolveu mudar um pouco os times, tipo, muita gente fala, eu vejo falando, tipo, bota o Drunk de entre, o Wilk disso e tal. Tipo, a gente literalmente já testou todas as opções que a gente tinha pra testar. E isso foi na época da Pro League. Então, tipo, isso aconteceu também no primeiro jogo da Pro League. A gente tava ganhando de 5-2 da PEN.
e simplesmente tipo, a gente teve um apagão que a gente não conseguiu fazer mais nenhum round. A gente tomou uma virada, e isso também pesou bastante. E aí a gente começou a testar de tudo. Pô, eu de entre, Yuki disso, Intact daquilo, vai, vem, pá. E aí isso começa a atrapalhar o entrosamento do time, sabe? A sinergia, não é? O entrosamento. E tipo, e nesse meio tempo você foi atrapalhando. E MD1, que é um jogo que pô, você piscou, você perdeu, sabe? Isso pesou bastante. Tipo, também teve muitos jogos que a gente perdeu por tipo 7-5, 7-5, que um roundzinho pelo menos empatava, sabe? Hoje no Brasil, qual é o time que você acha que está melhor, né? Isso sem olhar a tabela, mas que você acha que está atuando taticamente melhor aqui no Brasil? A Liquid, com certeza, mano. Você acha O Gohan que agrega demais o time deles, mano. é isso que eu ia falar? São duas mudanças que a equipe da Liquid acho que acertou no ponto, né? Guizão? Tipo, tem o Palu que dá muita bala, mas tipo, o Gohan, assim, tipo, taticamente, no jogo, sabe? Tipo, o in-game leader que ele é, as calls que ele dá, a flexibilidade de operadores que ele deu também pro time, como, pô, puxa o Montanha, puxa o Maing, puxa a Ike, que faz, tipo, a Ike na mão do Gohan, pô, faz muita diferença também. Tipo, tá surtindo efeito, mano. Eu falo que, tipo, a gente pegou eles no Qualified Invitational, mano, pô, os caras tão calibrados, mano. E falando em Invitational, eis a próxima pergunta, na verdade o próximo tema que a gente vai falar rapidão. Eu vou te falar os 4 times de cada grupo e você vai me falar quem vai passar. Tranquilo? Tranquilo. Grupo A, FaZe, Fnatic, Reciprocity e NiP. Reciprocity e NiP. Tá, a Reciprocity tá jogando realmente muito bem. Grupo B, Rogue, Immortals, Empire, Space Station. Empire e Immortals, aí, vou com Immortals. Senti um clubismo ali, mas tudo bem. Grupo C, G2, Mockit, Liquid e Mantis. Liquid G2. Liquid G2. Grupo D, EG, Norarango, Penta e Lestream Esportes. Vou de EG e Penta. EG e Penta, eu acho que esse grupo é o mais mediano. É. Não tem, acho que, tantos destaques, por isso é o mais complicado. Acho que qualquer um desses 4 que... Acho que é o grupo mais nivelado que a gente fala. Concordo. Porque pelo menos em todos os grupos você tem uma equipe ali que eu acho que tá um pouquinho abaixo. O Lucas Lima, o violinista da família Lima aqui, tá perguntando o seguinte pra você. O que você acha que aconteceu com a FaZe? Vamos ver, sua visão. Por que a FaZe deu uma estagnada? A gente pode... Talvez a gente... Seria um assunto meio, não complicado, mas muito profundo pra gente discutir, taticamente falando e tal. Mas a gente pode discutir em resultados, porque a FaZe era magnânime e suprema em resultados até então. E agora deu uma freada. O que você acha? Qual que é a causa pra você? São as outras equipes? Tá na FaZe? Eu não sei se eles estão escondendo um pouco de tática pro Invitation ou não, né? Isso só eles podem saber. Mas, tipo, uma coisa que eu vejo é que a FaZe é um time que tem, tipo, um plano de jogo, um plano tático muito bem estabelecido, sabe? Tipo, eles têm uma tática. Tipo, eles não são, tipo, aquele famoso iolo ou um time mais flexível. Eles estão, tipo assim, pô, vamos fazer isso, a gente vai fazer isso. E o que eu vejo, tipo, muitos times estão fazendo hoje, tipo, hoje o Rainbow Six brasileiro, pelo menos, tá muito agressivo e tá muito, tipo, flexível, sabe? Tipo, os times leem muito, nem seu jogo muito rápido hoje em dia e já te counteram na hora. E o que eu acho que tá acontecendo com a FaZe é isso. Eles estão com essas táticas, esse plano tático já, tipo, pro jogo. E quando você pega, tipo, mais os times flexíveis e agressivos, que counteram, tipo, direto na frente, assim, onde você quer fazer, onde você quer, tipo, dominar ou fazer uma play mais elaborada, você não consegue. E é o que eu acho que tá acontecendo com a FaZe. Tipo, eles têm uma tática eles são extremamente táticos. E quando a tática der errada, o que eu acho que falta um pouco neles é o famoso iolo, sabe? Tipo, iolar, sabe? Jogar mais agressivo, mais solto. Eu acho que eles não têm. Um pouco mais tranquilo, né? Agora você é o cara que vai desenvolver um operador para a Ubisoft. Qual seria a função dele? Pode ser um ataque e um defesa? Pode ser só os dois. Pode ser os dois? Qual seria dois. um gadget diferente, né, do que a gente já viu, que você colocaria que poderia ser uma mudança legal no jogo? Calma, deixa eu ver. Tem que ser um negócio que também não vai ser muito OP, né, mano? Pô, tipo, mano, pra defesa, uma coisa que eu acho que ia ser muito da hora, mas eu acho que ia ser, tipo, deixar o meta muito broken do jogo, ia ser, tipo, ter um operador de defesa que pudesse subir, tipo, ao sapão. Só que eu acho que o jogo ia ficar muito... O Homem-Aranha, né? Esse Homem-Aranha, ia deixa eu ficar falar, muito desequilibrado. já tiveram umas 3, 4 versões desse aí. O Melee é o cara que falou que é um cara que vai andar com uma escada nas costas, ele ia botar a escada no chão e subir ao sapão. Já teve um cara que escala. Guizão, pergunta do Glinardi.
Guizão, pergunta pra ele o que ele acha de um operador flash, tipo reforça mais rápido, coloca a barricada mais rápido. Ah, isso aí, isso é da hora. Pô, imagina um Smoke que faz rápido isso. Tipo, tem que ser que você é um operador com 12, pô. Você conseguir reforçar, fazer ligação. Pô, Mas você não tem gadget. Sem gadget? Exato, Pô, mas aí você não tem como. Você tá querendo que o cara seja completo e ainda faça isso pela metade do tempo. Quando você coloca de um lado, você tira do outro. Então a habilidade dele é ser mais rápido com as mãos ali. Então ele vai instalar pela metade do tempo, ele consegue subir, colocar, voltar, mas ele não vai ter gadget. Tipo, visão de competitivo assim, não sei se valeria muito a pena. Tipo, só reforçar mais rápido. Colocar barricada também, às vezes, não é muito útil e tal. Não sei se valeria tão a pena se você abrir mão de um gadget que pode fazer muita diferença pra só reforçar mais rápido e tal. Pelo menos são 2 finais de semana seguidos que os suportes são o destaque da rodada. Final de semana passado você teve o GDN. O GDN, Deus. E esse aqui, aí você conseguiu matar muito bem aí no segundo mapa. Você vê aí, pelo menos, uma evolução assim no parte de suporte, já que por muito tempo foi uma função desvalorizada. É lógico que você aperta o tab e você não vai estar lá em cima igual entre Fragger, né? Você é sempre mais tranquilo. Como é que você acha que está sendo hoje em dia aí os suportes matando? Como é que você vê essa evolução? Eu vejo com muito bem, porque tipo, pra mim é até uma surpresa, tipo, tá jogando nessa função, que tipo, até 3, 4 meses atrás tava jogando de entre fragger, né, tipo, nem imaginava que ia trocar de time, ia pegar essa função diferente e me adaptar tão rápido. E eu, tipo, hoje dou um valor, né, pô, antigamente tava do outro lado lá, entre fragger, pá, hoje eu tô no lado oposto, tipo, dou um valor, tipo, tá crescendo mais, o trabalho de dronagem, tipo, você tem que ser mais flex, sabe, tipo, se essa role mais flex, tipo, pô, às vezes jogar sem termite, ter uma, tipo, o Bork é o nosso termitão, né, que eu falo, pô, dá uma informação pra gente, tipo, pica, e hoje o valor, tipo, tá crescendo pro país, sabe, aquele suportão raiz que segura o bombe quando precisa, pô, isso tava em falta e tá cada dia mais, sabe, eu vejo que, tipo, não é o suporte que tava desaparecido, e sim, tipo, quem jogava que tava, tipo, não tão bem, hoje sim tá explodindo, sabe. Agora vai a minha primeira pergunta, que vem do Vini Zezinho. Pergunta pra gente. Pergunta o que ele acha da importância do Gohan fazer a análise dos jogos em live. Não sei se você já chegou a acompanhar esse conteúdo que o Gohan tá produzindo. Sensacional, tá de parabéns. E outros jogadores fazem isso também, né? Mostrar o que pensa. Acho que essa opinião muito sincera do que ele acha das jogadas, acho que é muito legal. Outros jogadores poderiam fazer isso também, explicar da maneira deles, a visão deles do jogo. Acho que todo mundo gostaria de saber mais opiniões sobre esse tipo de coisa. O que você tá achando aí do canal do Gohan, cara? Até falando, tipo, o Intact chegou a fazer também algumas lives dessa no canal dele e tal. Tipo, eu acho muito da hora, porque, tipo, pouca gente vê, tipo, Rainbow Six, os jogos, com um senso crítico, sabe? De entender o que tá acontecendo, do que o time que tá atacando tá propondo pro ataque, sabe? Qual a ideia deles, o que eles pretendem fazer, qual que é a counter da defesa, tipo, pouca gente vê um jogo com, tipo, esse olhar crítico, e o Gohan tá, tipo, fazendo isso muito, até, né, anotando, ele brinca lá, que tá anotando um pouquinho lá sobre os times que eles vão enfrentar, e, tipo, pô, se não me engano, bate 2.000 cabeças na live dele, tipo, vendo ele explicando pras pessoas, tipo, o que o cara tá pensando, o que tá acontecendo, pra essas pessoas entender, tipo, querendo ou não, isso eleva um pouco, tipo, o nível da comunidade, assim, de Rainbow Six, isso eu acho, pô, caramba, mano. Tinha bastante gente no chat perguntando se você fosse montar um Dream Team nacional, você se colocaria no meio dele? Sim ou não? E quem seria o resto do time? Pô, mano, meu Dream Team é meu time hoje, pô. Os caras são bravos, mano. Tem que fazer não, mano. Segura nós aí nesse segundo split que nós vamos botar com tudo, mano. Justo demais. Aí que sim, confiança. Eu gostei. Então, Drunks, faça seus agradecimentos, seu recado pra comunidade aí com você. Queria agradecer a todo mundo que torce pela gente aí, sempre naquela missão de apoio. Pô, vocês são foda, é nóis. Queria agradecer o convite aí, Cap, Guizão, tamo junto. Queria mandar um beijo pro Patricão aí, careca safada da Red Devils. É nóis, Patricão. E é isso, rapaziada, tamo junto aí, é nóis. Valeu, rapaz, e fechou. Valeu! Falou!